Existindo quórum legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da Comissão de Relacionamento Institucional, Relações Internacionais e do Mercosul, aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimento os senhores deputados, Fabiano da Luz, Sargento Lima, Mário Mota, o nosso vice-presidente Sareta, que está nos acompanhando de maneira online. Obrigado pela participação, deputado. E também os catarinenses que nos assistem através da TVO aqui nos canais de comunicação da Alesc. Inicialmente, todos os senhores receberam a ata da nossa 12ª reunião, que coloco em discussão e votação por todos os presentes. Não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Nós temos hoje na ordem do dia, deputado Mário Mota, um assunto importante, um requerimento que nós aprovamos e discutimos em reunião passada, em algumas reuniões atrás, o requerimento 229 de 2023, de autoria da presidência, e temos hoje a participação do senhor Almir Manuel Atanásio dos Santos, que está aqui na minha direita, que é presidente do Sindicato das Indústrias Calçadistas de São João Batista e um querido amigo. E o senhor Haroldo Ferreira, presidente executivo da ABI Calçados. Eles vão explanar acerca das dificuldades encontradas pelo empresariado do setor calçadista em face da portaria 612 de 2023, bem recente agora, do Ministério da Fazenda, que isenta do imposto de importação as remessas pelos sistemas de e-commerce de valores de até $50 para pessoas físicas residentes no Brasil, mesmo quando feitas por pessoas jurídicas estabelecidas no exterior. É uma portaria que foi baixada pelo Ministério da Fazenda, que está atrapalhando e causando muita dúvida e uma apreensão muito grande no setor calçadista aqui do sul do Brasil e catarinense. É uma indústria pujante no nosso estado, né, Almir? Muito importante para todas as regiões de Santa Catarina e que vem sofrendo uma concorrência desleal, seu Haroldo, por parte de uma competição internacional. Nós temos uma alta carga tributária no Brasil e os nossos concorrentes internacionais acabam importando para cá a custo zero de imposto. Isso está atrapalhando muito a indústria, está colocando em risco os empregos e os empreendimentos, e eu fico muito feliz de ter os senhores aqui essa tarde, colocando a nossa comissão e a Assembleia Legislativa à disposição dos senhores. Então eu passo imediatamente a palavra para o seu Haroldo. Opa, entrou também a deputada Ana Campanholo e o deputado Matheus Cadorim. Ok. Obrigado pela participação, de maneira online também. Então eu passo a palavra ao seu Haroldo Ferreira, da ABI Calçados, para que ele se apresente um pouco, fale um pouco da ABI Calçados, e depois entro no tema aqui das dificuldades que nós estamos encontrando e como que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina pode ajudar. Por favor. Boa tarde a todos. Agradecer o convite do deputado Carlos Humberto, do presidente Almir, aí, que é nosso, inclusive, conselheiro da nossa associação. E antes de entrar nos impactos do cross-border na economia do setor calçadista, eu só vou passar um pouco os dados para vocês conhecerem um pouco do que representa a indústria calçadista no Brasil e em Santa Catarina. Eu acho que é importante dessa visão para os legisladores aqui de Santa Catarina sobre isso aí. Se o senhor puder falar um pouco mais próximo do microfone, que daí ele capta a sua voz. Sim. Quem está online, quem está na televisão nos assistindo, consegue escutar o senhor. Tá bom. Obrigado. Então, vou passar um pouco sobre o que representa a indústria de calçados no Brasil e no estado de Santa Catarina. O Brasil
o maior produtor de calçados no Ocidente. Nós somos o 5º maior produtor de calçados. Nós só ficamos atrás da China, da Índia, do Vietnã e da Indonésia. Nós já ocupamos o 3º posto, mas nos últimos anos perdemos para o Vietnã e Indonésia. Então, o Brasil, fora da Ásia, é o maior produtor de calçados que temos no Ocidente. Dentro do Brasil, a indústria de calçados ela é a 5ª maior empregadora na indústria de transformação. Ela gera 296 mil postos de trabalho direto na indústria. Se somados os trabalhos indiretos de insumos e também os indiretos, nós alcançamos 1,2 milhão de empregados no Brasil. E na nossa cadeia produtiva e na indústria de calçados, mais do que 50% são trabalhadoras, são mulheres. Nós temos no Brasil, ao todo, 4.600 CNPJs ativos, produzindo, então, 7,8 bilhões de reais são injetados na economia através da indústria de calçados, e a produção do ano passado, produzimos quase 850 milhões de pares. Nós estamos instalados em 600 municípios e em 25 estados da federação. Neste mapa dá para ver aonde estão os maiores polos produtores de calçados no Brasil, aonde o estado de Santa Catarina fica na sétima posição, que tem quase 6.500 trabalhadores diretos. Isso representa em torno de 12 mil trabalhadores diretos e indiretos ligados na indústria de calçados no estado de Santa Catarina. A indústria de Santa Catarina, o polo de São João Batista, que é composto por 4 municípios, Canelinha, Marjor Gersino, Nova Trento e São João Batista, é o maior polo produtor de calçados. 83% da produção é feita nesse polo chamado de São João Batista, aonde gera 5.500 postos de trabalho e, somando no estado todo, 6.700 postos de trabalho. O Santa Catarina exportou praticamente 30 milhões de dólares em calçados e produziu 14,1 milhões de pares no ano passado. Então, é uma produção bastante expressiva e é muito importante esse polo na cadeia produtiva nacional. Vamos entrar para o nosso tema, né, os impactos do cross-border no e-commerce. Né? Essa portaria 612 desse ano, que isenta, conforme o deputado já colocou, as importações através de plataformas para as pessoas físicas, independente da origem, se a origem é de pessoas físicas ou jurídicas. A legislação antes dessa portaria só isentava a importação quando era de pessoa física para pessoa física. Essa legislação foi criada quando algum parente ou amigo do exterior queria fazer uma remessa para algum da sua família no outro país. Só que todos nós sabíamos que isso aí, as plataformas de e-commerce já estavam operando no Brasil e estavam vendendo vários produtos sem a tributação. Eventualmente, os Correios pegavam esses produtos e daí o comprador recebia para pagar em casa um boleto da Receita Federal e uma guia para recolher o ICMS. Bom, com essa portaria foi aberta a porteira, porque agora, independente da origem, desde que o importador, a plataforma que gerencia, se cadastre na Receita Federal, pode trazer esses produtos para o país sem o pagamento de qualquer imposto até 50 dólares. 50 dólares são R$250. Todos nós sabemos que tanto a indústria de calçado quanto a indústria do vestuário, que é muito forte aqui em Santa Catarina, está sofrendo com isso aí, porque R$250 na porta da fábrica, né, Almeida, assim, ó, é difícil encontrar algum produto na indústria calçadista brasileira que saia da fábrica acima de R$250. Então, isso é muito difícil. O preço médio que sai da fábrica é muito inferior a isso aí. Então, isso aí está trazendo uma concorrência desleal. Como coloca ali, então, está ocorrendo um tratamento discriminatório em favor das importações, preços abaixo dos praticados no mercado doméstico e, o pior, uma coisa que
que a sociedade não está vendo, e eu vou demonstrar aqui, é que os países de origem, da onde vêm esses produtos, eles têm baixos padrões de regulamentação trabalhista e sustentabilidade. Porque é muito bonito, às vezes, a gente importar, é barato, mas como está sendo produzido esse calçado, no caso? Bom, é o que nós falamos, a questão da portaria 612/2023, que isenta a tributação até $50. O número do ano passado das plataformas foi 1,8 bilhão de real que foi importado através dessas plataformas. Isso representou quase 20% de toda a compra online que aconteceu no Brasil. Desde a pandemia, as empresas fabricantes nacionais começaram a vender nas plataformas de e-commerce, mas simplesmente no ano passado 20% desse comércio já foi consumido por essas plataformas de produtos internacionais. No quadro ao lado já demonstra que em um ano 30 mil postos de trabalho serão perdidos se não for mudado essa regra. Em um ano de trabalho. Que é isso ali. Empregos diretos na indústria, 10.800, na cadeia produtiva, que entra insumos, laminados e couros, mais 7.600, e no efeito renda, que é quando tem uma... Esse recorte eu não tenho aqui, eu até posso ver... O que o senhor falou de, em um ano, 30 mil postos de trabalho. Sim. Eu disse 5 estados de Santa Catarina, Sim. que tem 6 mil aproximadamente. Sim. 5 estados como Santa Catarina perdendo a sua indústria em um ano se nós não mudarmos essa regra. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o impacto que simplesmente essa portaria, que às vezes parece muito bom porque o consumidor, e como nós estamos na casa de legisladores, você sabe o quanto politicamente isso alterar isso pode ser ruim, mas nós temos que olhar que não adianta eu poder ter um produto que, mesmo olhando as condições que são feitas em condições precárias, barato, mas daqui a um pouco eu não vou mais ter o trabalho para poder comprar esse produto. Então, não adianta ser barato se eu não tiver emprego, né? Então, esse é o efeito que acontece em um ano, caso essa medida não seja alterada, né? Esse quadro mostra aquilo que eu comentei há pouco, né? Se nós olharmos ali, o Brasil ratificou quase 100 convenções da OIT, enquanto a China, o Vietnã e a Indonésia, que são os grandes produtores de calçado, ratificaram 28, 25 e 20. O que são essas convenções da OIT? São a legislação que obriga jornada de trabalho, liberdade de associação, política salarial, social, legislação sobre salário, saúde ocupacional, seguro social e trabalhadores de imigrantes. Então, todos esses países produtores que estão tudo não ratificaram essas convenções da OIT. Então, por isso que nós afirmamos que esses produtos, quando vêm desses países, são produzidos através de trabalho análogo a escravo. Existe uma grande crítica aqui no Brasil, e está certo criticar quando acontece alguma coisa que está errada, mas quando eu estou comprando um produto achando que é barato, eu estou comprando um produto fruto de um trabalho escravo. E isso a sociedade desconhece ou não quer reconhecer muitas vezes. Outro dado importante, o Brasil, na questão de emissão de CO2, tanto se fala na economia mundial, na questão de preservação do ambiente, se nós olharmos, a emissão de CO2 no Brasil é 1,9, enquanto no Vietnã é 3,7 e na China 7,8. Então, a emissão de CO2 no Brasil é menos que a metade da média mundial. Então, esse é um outro fator que, quando eu estou trazendo produtos importados daqueles países, eu estou ajudando a emitir mais CO2 que destrói a camada de ozônio. Outro dado importante que também, isso muitas vezes a própria população não se percebe e as gerações futuras é que vão pagar. No Brasil, 75% da energia consumida na indústria vem de fontes renováveis.
quando que na China 73% são de fontes não renováveis. Então, aquilo que a gente fala, toda a questão de sustentabilidade nesses produtos não acontece. Um outro destaque que a gente traz também aí, o Brasil é o único produtor mundial onde é que tem um programa de certificação de ESG na produção de calçados, que é um programa feito pelas associações Abicalçados e a Sintecal, que é de insumos, que é um programa origem sustentável, onde tem empresas aqui de Santa Catarina já certificada nesse programa, onde é que garante que os processos de produção do calçado estão respeitando todas as condições de ESG, tanto ambiental, quanto social, quanto de governança. Então, esse é um diferencial que o Brasil tem contra os países que muitas vezes a gente está importando um produto achando barato. Agora vem para o grande ou maior de todos os problemas. Isso aqui é um trabalho levantado pelo IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, onde demonstra que vestuário e calçados, que pega diretamente o estado de Santa Catarina, a carga tributária na produção primário e industrial é de 41%, quando pega o atacado e o varejo, 51%, então 92%. O que quer dizer? Que os 60% de imposto que existia e mais o ICMS que existia não era suficiente para pagar a carga tributária que nós já temos no nosso país. Então, se pegar de todos esses produtos que estão entrando, a média dá 109%, se nós pegarmos e tirarmos o ICMS, que é a parte do Estado, o imposto de importação para equalizar, para nós para ter uma isonomia de concorrência, deveria ser 74,2% e não 60% que foi zerado. Então, para ver o quanto o país está perdendo na exportação de postos de trabalho pela isenção dessa medida, dessa portaria que isenta essas importações. Agora vem os impactos que já está acontecendo este ano na indústria de calçados. A produção de janeiro a setembro no país caiu 1,6%, a produção de calçados. E se nós olharmos o consumo aparente que o IBGE mede, ele cresceu o consumo. Então, assim, perdemos 1,6% a questão de produção e o consumo cresceu 1,9%. Isso quer dizer que o consumo de calçados tem aumentado pela importação e não pela indústria nacional. E se nós olharmos na movimentação de emprego, o saldo de janeiro a setembro no país como um todo é de menos 333 postos de trabalho, que foi a pior geração de emprego da série histórica. Desde 2020 tem essa geração de emprego, somente na pandemia, que não teve como ser diferente, se perdeu de janeiro a setembro 27 mil postos de trabalho, mas essa geração de perda em 9 meses de 300 postos de trabalho na indústria nacional, nos últimos 23 anos é o pior setembro que tem. Então, tudo isso é reflexo dessa medida que terá que ser revista. Esses são os dados que eu tenho para apresentar para vocês, e eu posso comentar quais ações que a própria Abicalçados e a Sintecal, que são as associações, já estão fazendo. E pedir para os deputados que encaminhem junto ao presidente da Assembleia a questão, porque foi entrado no STF com uma ADIM para derrubar essa medida provisória. Isso foi aceito, a relator será a ministra Carmen Lúcia, e nós estamos solicitando para as assembleias, para as federações, que entrem como amicus curiae. Então, é uma possibilidade desta casa, que tem o poder também de entrar como amicus curiae num processo junto ao STF, entrar solicitando, reforçando a tese que apresentamos, para que nós pedimos liminar para que seja extinto o quanto antes. Então, essa é uma possibilidade que a Assembleia de Santa Catarina tem
como fazer e já ajudar nesse primeiro momento. Era isso, deputado. Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa esclarecer. O Almir. Com certeza terão questionamentos para o senhor. Senhor Almir, o senhor quer fazer alguma colocação, senhor? Se apresentar, pelo menos? Olá. Eu queria agradecer a oportunidade, né, em nome das indústrias de calçado de São João Batista, região, e ao deputado Carlos Humberto, a todos os deputados que fazem parte dessa comissão do Mercosul. Para nós é de suma importância que a gente possa, em conjunto, combater essa medida provisória, porque eu acho que isso realmente está prejudicando muito o setor. E se tu olhar hoje, nós estamos até comentando, eu tiro por São João Batista, e a gente, como a gente atua em quase todos os polos calçadistas do Brasil, com outro tipo de empresa que vende matéria-prima para calçado, a gente vê quanto o setor calçadista retraiu em relação a 2022. Então, a gente tem uma média geral hoje, em termos de número de emprego e faturamento, mais ou menos em 30% a menos em relação a 2022. Né? E muito em função dessa questão, dessa medida aí, que prejudicou principalmente o setor. E, como o Haroldo estava falando, $50, hoje, o sapato de consumo, o maior consumo no Brasil, sai na faixa de R$50, R$60. Então, nós estamos falando de quase 5 pares de sapato com isenção de imposto. Então, é muito importante, acho que essa ação em conjunto, nós fizemos parte da Bicalçado como conselheiro também, todos os sindicatos fazem parte da Ação Brasileira dos Calçadistas. É muito importante essa ação público-privado se enganjar nisso aí, para que a gente possa inibir que isso aconteça, porque, com certeza, o reflexo é direto na geração de emprego, renda e faturamento dentro do nosso, de impostos dentro do nosso país, no modo geral. Então, agradeço a oportunidade. Muito importante essa ação da Assembleia, do governo, junto, para que a gente possa, quem sabe, inibir isso aí, poder, na verdade, alavancar, em especial, a economia, né? Geração de emprego. Obrigado, senhor Almir. Não é difícil fazer uma análise aqui da concorrência, né? Se a gente, na produção e na distribuição, estamos pagando aí 90% de imposto, e o nosso concorrente, eu não sei quanto é que é o imposto lá, mas com certeza é muito mais baixo do que isso. Distribui no Brasil a juros zero, a imposto zero, né? Tenho certeza que se o nosso empresário ganhasse essa isenção, pelo menos do imposto à distribuição, já conseguiria equilibrar o preço ou até ganhar, porque nós somos muito mais criativos e competentes do que esses concorrentes mundiais. Eu quero abrir para perguntas, Mário Mota. Senhor presidente, deputado Neudi Sarita. Por favor, deputado Neudi, por favor. Senhor presidente, estimados colegas deputados, também os nossos convidados, muito importante essa participação, né? E eu acompanhava atentamente, acho que a gente tem que fazer e se esforçar para todas as ações necessárias para a preservação dos empregos. E eu até lembro aqui a essa preocupação desse valor, e queria trazer uma informação, talvez já seja do conhecimento, que está tramitando no Congresso o projeto de lei 3498, agora recente, né, de autoria do deputado Luiz Felipe Orleans e Bragança, né, de São Paulo, e ele propõe, inclusive, aumentar esse limite aí de 50 para $100, né, de isenção. Então, estamos aqui discutindo 50, já tem projeto lá para aumentar, então é preciso ficar atento, acho que tem que ter mecanismos realmente de proteção, né, a nossa indústria brasileira e catarinense. Eu apenas estou com uma dúvida porque existia isenções já anteriormente a essa portaria, porque se trata de isenção de compra de pessoa física, né? Então, eu não sei se no caso do setor de calçados não tinha essa isenção, o problema surgiu a partir desta portaria, ou já não tinha essa questão, que havia um limite já de isenção na importação. Fiquei nessa dúvida, se de repente pudesse ser esclarecido, eu agradeceria, mas estamos juntos aí nessa luta para buscar uma solução de proteção aos nossos produtos catarinenses e brasileiros. Deputado Sarita,
a isenção que existia era de $50 de pessoa física para pessoa física. E essas empresas, essas plataformas, maquiavam já esse número. Isso a própria a Receita Federal sabia disso, porque eles até divulgaram, não sei quantos milhares de pacotes tinham vindo só de um nome de um artista de Hollywood. Então, a legislação previa isenção até $50 de pessoa física para pessoa física. O problema foi tirar o pessoa física para pessoa física. Deixaram para qualquer empresa, desde que se cadastre no sistema conforme, passa a ter isenção. Daí virou isso que está acontecendo agora, essa enxurrada de problemas, e nós estamos sofrendo, né, Almir, nas indústrias com a falta já de pedidos para os próximos meses, porque as pessoas estão preferindo comprar através das plataformas e desconhece tudo que eu falei dessa questão de como esse calçado é produzido lá, só está olhando no preço e isso está entrando a rodo no nosso país. Mas era isso, essa portaria tirou o pessoa física para pessoa física e deixou aberto de pessoas jurídicas e físicas para pessoas físicas. Sim, perfeito. Por isso que agravou a situação, né? Se pudesse pelo menos talvez retornar essa questão, talvez já amenizasse, mas eu agradeço o esclarecimento. Obrigado. Obrigado, deputado Sareta. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria apenas de confirmar, além da questão de normalmente não ter encaminhado junto à nota fiscal, era uma discriminação de produtos quase sempre. Sim. Então você tinha na caixa um produto valioso e na discriminação de produtos uma bolacha por R$10, ou sei lá. Então, evidentemente não havia como controlar até então, imagine agora. Exatamente, vinha com algumas calçados com menos de um dólar, né? Isso não existe, porque quando era pego, daí a tributação ainda era sobre aquele valor declarado, né? Então, assim, ó, a invasão já acontece há mais tempo, agora foi escancarado isso aí. A Receita Federal, nós já tivemos audiência com o secretário da Receita Federal, disse que está fazendo isso para daí mapear para depois fechar. Não dá para esperar mapear para depois fechar. A Receita Federal tem como mapear tudo no nosso país, né? Não precisa dar uma liberada geral nessa questão de importação para conseguir pegar. A Receita Federal controla tudo que entra ou tem capacidade de controlar. Então, por isso que nós entramos no STF pedimos liminar para suspender de imediato e depois até que seja tramitado em julgado. Isso aí. Sem contar a utilização dos correios para fazer distribuição. Exatamente, né? Importam sem impostos, ainda utilizam o mecanismo dos nossos correios para isso. Exatamente. Perfeito. O deputado Fernando Krelin está conosco também. Se nós não tivermos mais nenhum questionamento, porque é um assunto de fácil entendimento, todos nós prestamos atenção atentamente, e nós temos um pedido por parte do senhor Almir Atanásio e do seu Haroldo, representando aqui a ABI Calçados, de que a gente encaminhe, que a comissão encaminhe ao presidente da casa, o senhor Mauro de Nadal, esse questionamento que nos foi trazido aqui, toda a documentação que nos será passada, eu tenho certeza que o senhor deixará a apresentação para nós também, que a gente possa distribuir para os membros da comissão, e que a gente então leve à mesa e ao presidente o pedido dos senhores dessa micus curiae, que a Assembleia Legislativa, junto com o sindicato dos senhores, apresenta essa micus curiae, dando mais peso para o pedido lá no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não sei se algum deputado da comissão se opõe, que a gente leve isso à apreciação da mesa e do presidente Mauro de Nadal. Não tendo ninguém a se opor, então, a nossa assessoria, de maneira imediata, amanhã mesmo, fará com que essa documentação chegue na assessoria da presidência da mesa e do presidente Mauro de Nadal, para que ele delibere sobre essa micus curiae por parte da Assembleia Legislativa, junto com a indústria calçadista brasileira e catarinense. Indago se algum deputado ainda gostaria de fazer alguma colocação. Os senhores, seu Almir, seu Haroldo, os senhores estão satisfeitos?
Sim, eu gostaria de agradecer todo o esforço de vocês, a oportunidade de trazer esse problema para a Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina e, de antemão, já agradecer o apoio nessa questão de encaminhamento junto ao presidente da Assembleia, a possibilidade de entrar como amicus curiae nessa DIN aí que será de muita valia para toda a indústria, não só calçadista, porque nós não estamos pedindo para a indústria calçadista, nós estamos pedindo para reverter essa questão dessa portaria, né, que vai beneficiar toda a indústria do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Perfeito. Então, já foi deliberado, nós estamos encaminhando hoje ainda para a presidência, para a mesa. Amanhã vamos conversar com o presidente também dessa deliberação que foi feita aqui. Não tendo mais ninguém a se manifestar, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.